Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por essa nova semana que se inicia. Pedimos a tua bênção, proteção e amparo todos os dias. Abençoe este dia. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6, que diz assim: Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. Há um só corpo, há um só Espírito Santo, há uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em vários lugares do Brasil, os muros dos terrenos são feitos de pedras, colocadas umas sobre as outras, em alguns casos com cimento no meio. Muitos desses muros já duram séculos e continuam firmes, porque uma pedra sustenta a outra e todas estão tão ligadas pelo cimento que dificilmente o muro cai. O que eu acho interessante é que são pedras de vários tamanhos e formatos que são escolhidas e encaixadas umas às outras até formarem um muro perfeito e firme. Se colocado o cimento entre elas, então fica muito difícil cair. É sobre essa questão da unidade da fé que o apóstolo Paulo começa a falar no capítulo 4 de sua carta aos Efésios. Até agora ele falou do fundamento da fé. Agora ele fala da vida de fé que o cristão precisa ter. E Paulo começa dizendo assim: Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Paulo está preso em Roma por causa do seu ensino de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, conquistando para todos os seres humanos o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Paulo pede para os cristãos de Éfeso e nós também, para vivermos de um modo coerente com a fé que temos em Cristo. Lembre que nós temos um nome a zelar: cristãos. Precisamos viver como cristãos neste mundo, falar como cristãos e nos comportar como cristãos. Dou um exemplo claro: da boca do cristão não pode sair um palavrão. Não é coerente com a fé que temos. Todo mundo pode fazer e falar qualquer coisa errada. Isso o mundo faz porque o mundo não é cristão. Mas quando o cristão fala ou faz algo errado, o próprio mundo se escandaliza, porque o mundo espera que o cristão seja diferente dele porque ele é cristão. Temos a responsabilidade de sermos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas precisam olhar para nós, para a nossa vida e ver como é bom e correto ter Jesus no coração. Paulo fala de 4 características ou qualidades que todos os cristãos deveriam ter por serem coerentes com a sua fé. Ele diz assim: sempre sejam humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildade é você reconhecer que é pecador e que a salvação é graça de Deus, presente dado por Deus em Cristo mesmo sem você merecer.
Assim como Jesus Cristo, embora sendo Filho de Deus, nunca foi orgulhoso, mas se humilhou ao ponto de sofrer pelos nossos pecados na cruz para nos salvar, nós, como seguidores de Cristo, precisamos imitá-lo no viver com humildade, com a humildade que a fé em Cristo nos faz ter. Paulo diz assim em Filipenses 2,5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. E aí ele começa dizendo que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus. E ele, por amor a nós, veio ao mundo, se humilhou até a morte e morte de cruz. E porque ele morreu por nós, ele está exaltado e adorado por todos nós. Então a primeira qualidade do cristão no viver neste mundo é ser humilde, como Cristo foi humilde. A segunda qualidade do cristão é a mansidão, que no texto que nós lemos hoje foi traduzido por bem-educados. Mansidão é ter autocontrole quando alguém faz o mal contra nós. É fazer como diz Romanos 12:21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. A terceira qualidade do cristão é a paciência ou longanimidade. É a capacidade de ter um longo ânimo, ou seja, a capacidade de suportar por um longo tempo as falhas e ofensas dos outros sem explodir em ira. A quarta qualidade do cristão é suportar uns aos outros com amor. Esta é a atitude fundamental que resume o propósito das virtudes anteriores. O amor deve ser o contexto e a força motriz para a paciência mútua. Se todos nós vivermos esses valores e princípios cristãos, vai acontecer em nossos corações relacionamentos com outras pessoas, o que Paulo diz a seguir: façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo nos fala para viver em unidade da fé e unidade de serviço a Cristo. Aliás, é mais fácil e eficiente e mais feliz se todos vivêssemos para fazer todos felizes. É como o muro que eu falei no início. Cada pedra representa um cristão. Um está ligado ao outro pelo amor, como o cimento une as pedras. Se todos viverem em amor, humildade, procurando fazer o bem para o outro, todos serão felizes. O orgulho, o individualismo, o egocentrismo e o querer ser feliz sozinho dividem as pessoas e impedem que todos sejam felizes. Assim como o muro de pedra é feito por pedras de diferentes formatos e tamanhos, mas quando colocadas juntas formam uma estrutura firme e duradoura, assim também quando as pessoas esquecem seus próprios interesses para servirem a Deus e uns aos outros, todos ficam felizes. Novamente, Jesus é o nosso maior exemplo e modelo. Ele, sendo Deus, deixou o céu. Ele, o Criador, se torna criatura para estar conosco, sofrer e morrer por nós na cruz, sem ele necessitar fazer isso. Tudo o que ele fez, fez por amor a nós. Jesus se entregou à morte por amor a nós, para nos salvar. Assim também nós cristãos que seguimos a Cristo, somos exortados por Paulo para focarmos as nossas vidas em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amarmos as pessoas como nós mesmos. Se estivermos focados em fazer os outros felizes, não vamos ficar bravos por qualquer coisa, não vamos buscar nossos próprios interesses, vamos procurar fazer tudo para o bem de todos. Se todos nós focarmos nossas vidas em Cristo, na palavra de Deus, na oração e juntos na igreja servirmos a Cristo para salvar pessoas, levando o amor de Deus em Cristo para todos, seremos muito mais amorosos, acolhedores, interessados em fazer aquilo para o que Deus nos chamou como cristãos: salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Que nesta semana, estimado irmão e irmã, que nós estamos iniciando,
você, eu e todos os cristãos do mundo possamos juntos mostrar para este mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Que nós possamos vivenciar os valores cristãos, como a humildade, a mansidão, o domínio próprio, e possamos fazer de tudo para todos serem felizes. Romanos 15, 1-6 diz assim: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre ti. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto. Te louvamos porque Jesus Cristo se entregou à morte na cruz para nos salvar. Te louvamos porque o Espírito Santo nos deu a fé, a esperança e o amor. Que nós possamos vivenciar o teu amor em nossas vidas. Que a nossa vida seja coerente com a nossa fé. Que nós possamos levar o teu amor às pessoas que encontrarmos neste dia. Que o teu amor permaneça sempre em nossos corações e nós possamos testemunhar a este mundo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.